irmãos e amigos, é uma grata satisfação aqui no templo da Igreja Presbiteriana Morro Alto para compartilhar da palavra de Deus e assim meditarmos junto na palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16, Atos dos Apóstolos, vamos ver o versículo 11, depois do 16 ao 34. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Nápoles, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Atos 16, versículo 11 e 12. E agora vamos para o versículo 16 até o 34. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões
os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui, amados. Paulo e Silas, missionários do Senhor, chegaram aqui nesse local, e estando aqui, eles estavam com o intuito de pregar a palavra de Deus, aproveitar a oportunidade que Deus lhe viesse a lhe dar. E eles tinham um lugar, acharam um lugar junto ao rio, um lugar de oração. Importante, eles iam orar lá, junto ao rio. E eu chegando nesse lugar de oração, ali concorreram algumas mulheres que chegaram para ali, e eles pregaram o evangelho para essas mulheres. E aconteceu que Lídia, uma vendedora de púrpura, se converteu, vendedor de tecido, se converteu ao Senhor, ele e toda a sua casa, e foram batizados. Muito importante notarmos que Paulo e Silas tinham esse lugar de oração, onde eles buscavam o Senhor, e ali aproveitaram a oportunidade para pregar da palavra de Deus. Ela se converteu, e toda a sua casa foram batizados. Na ida para esse lugar de oração, e depois por outros dias, uma jovem possessa de espírito adivinhador veio ao encontro deles e falava palavras assim que era até interessante. Esses homens são servos de Deus Altíssimo, mas era um espírito adivinhador que estava agindo nessa moça. E eles então pregaram o evangelho para a moça, e ela foi curada, foi liberta. Sendo esta moça liberta, acabou o lucro dos seus senhores, que usavam dela para ganhar dinheiro com as adivinhações que fazia. E esses homens ficaram muito bravos, levaram os missionários à presença das autoridades na praça, que depois os prenderam, foram açoitados, e assim, açoitados e presos, colocados no cárcere. E lá no cárcere, na prisão, Deus agiu. Eles estavam lá, como eram homens de oração, tinha um lugar de oração. Aqui eles estavam louvando a Deus, cantando louvores, mesmo presos, mesmo naquela dificuldade, eles não deixaram de glorificar a Deus. Não importa a situação, não importa o que estão passando, isso tem que ser conosco também, não importa as lutas, as dificuldades, mas nós sabemos que o nosso Deus é grande, poderoso, e temos que louvá-lo e adorá-lo. E eles estavam fazendo isso, e os outros presos ouvindo, testemunho que eles estavam dando. De repente sobreveio um grande terremoto, e as portas se abriram, os cárceres foram soltos, aquelas algemas se soltaram, e os presos ficaram livres ali, mas ficaram todos ali. O carcereiro que estava dormindo se acordou e ficou perplexo, ficou apavorado, queria até se matar. Puxou da espada para se matar. Mas Paulo disse: não te faça nada, nós estamos aqui. Este homem, então, viu o que aconteceu, sentiu o que aconteceu. Foi uma coisa que era incomum. Além do seu pensamento, além do que ele já tinha visto, algo extraordinário, e que aqueles homens eram diferentes. E ele então, aqui nós vemos uma pergunta e uma resposta. O carcereiro faz uma pergunta carregada de temor e dúvida, e recebe uma resposta oportuna. Uma pergunta carregada de temor e dúvida, e uma resposta oportuna. A pergunta do carcereiro foi com temor e dúvida: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Temor porque viu o que aconteceu, era sobrenatural.
Aqueles homens tinham algo diferente. Em seu pensamento, aqueles homens eram poderosos. E ele estava ali apavorado, com medo, não mais querendo tirar sua vida, mas agora perplexo do que aconteceu. E ali, nesse pavor, nesse medo, ele também tem a dúvida. Eu quero ser diferente, quero ser igual a esses homens. Então ele pergunta: o que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta. O que devo fazer para que seja salvo? E aí nós vemos nessa pergunta uma ideia do fazer. Fazer algo para ser salvo. Praticar uma obra. Penitência. Era como muitos pensavam naquela época, e não é diferente hoje. As pessoas às vezes pensam que para ser salvo tem que fazer muita coisa. Vão construindo uma escada, e vão subindo, subindo, de repente aquela escada desmorona. Escada de obras, de penitência, de ação, isso e aquilo mais. É importante a obra, fazer uma obra. É importante a ação social, mas não para a salvação. Muitos pensam que com isso vão ser salvos. Penitência, né? Nós vemos aquele povo lá das Filipinas, não todos, mas algumas pessoas lá, na época da sexta-feira da paixão, eles celebram de um jeito interessante. Muitos se penduram em cruz e se mutilam, pensando que com isso, com esse sacrifício, eles vão galgar um espaço, galgar um lugar a mais, e com isso ganhar a salvação. E não é por aí. A salvação é de graça. A dúvida que este homem tinha, que o carcereiro tinha, ele pergunta: que farei? A ideia de fazer algo, penitência. Mas Paulo lhe mostrou que a salvação é pela graça. Em outra ocasião, lá em Éfeso, Paulo fala para os efésios, os cristãos da igreja de Éfeso, pela graça sois salvos, mediante a fé. É pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Não de obra para que ninguém se glorie, mas é da graça, é pela graça. A graça de Deus. Deus mandou seu Filho Jesus para aqui morrer na cruz, no teu lugar, no meu lugar, para nos substituir naquela cruz, para nos resgatar da escuridão do pecado, das trevas, para nos dar a salvação, a vida eterna, nos resgatar do fato. Paulo mostrou que a salvação é de graça. Nessa pergunta também, da parte do carcereiro, uma consciência de pecado, de perdição. Ele se viu ali, diante daqueles homens, um perdido. Consciência de pecado, perdição, um desejo de ser como Paulo e Silas, igual a Paulo e Silas, ser diferente. Também ele queria se desculpar. Não entendia muito de perdão, ele queria se desculpar. E a resposta oportuna de Paulo, em segundo lugar, vemos aqui a resposta oportuna do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aproveita esta oportunidade. E é o que nós devemos fazer. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Às vezes, numa conversa, a gente percebe que a pessoa tem uma dúvida e tem um desejo também de conhecer a Deus. Só que naquela dúvida, pensa em fazer as coisas para poder ser salvo, penitência, uma coisa e outra. E é nesta hora que nós temos que aproveitar a oportunidade. O apóstolo Paulo aproveita a oportunidade e ele fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa oportunidade que temos é para pregar o Evangelho, é para falar a palavra do Senhor, é para testemunhar de acordo com o Evangelho que vivemos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Essa resposta indicou um único caminho. João 14,6, Jesus fala aos seus discípulos, ali de Tomé, por dúvida, Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, não há outro caminho.
Uma vez conversando com uma pessoa, numa certa cidade, ele disse: eu acho bonita a religião de vocês. Eu tenho a minha. A minha religião é oriental. Todos os caminhos levam a Deus. E eu disse: pois é, mas você conhece a palavra de Deus? Conhece a Bíblia? Já leu a Bíblia? Ah, eu tenho a Bíblia. Zero, então eu tenho uma Bíblia aqui, depois você confere na tua casa. Aqui diz que Jesus é o único caminho. Pode dizer, o povo dizer que tem muitos caminhos. Ele segue esse caminho, aquele segue outro, e assim por diante. Mas nenhum leva a Deus. Aqui a palavra de Deus, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho para Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. A vida eterna está nele. Quem tem Jesus recebe a vida plena aqui e a vida eterna com o Senhor. E aí nós vemos, meus amados, Paulo prega e vem a grande colheita. O carcereiro creu, bem como sua casa, e foram batizados. Valeu todo o sofrimento de Paulo e Silas, porque eles viram aqui o fruto da pregação deles no poder do Evangelho. O carcereiro, meus amados, de verdugo, passou a ser servo. Começou a servir eles, cuidar dos seus ferimentos, servo de Deus. Houve uma transformação aqui. Imagine o que não se deu depois. O carcereiro passa a ser servo e começa a servi-los. Não mais um verdugo, mas agora servindo Paulo e Silas. A pregação de Paulo foi eficaz. Por que será? Porque eles eram homens de oração. Aqui nós vemos na palavra de Deus que eles tinham um lugar de oração. Um lugar para buscar a Deus. Nós temos que ter o nosso lugar de oração. Ali na nossa casa, um canto, um lugar só meu e de Deus. Um lugar para estar orando a Deus junto com a família. Mas um lugar só teu. Quem sabe lá no templo, quem sabe em outro lugar. Um lugar de oração. Você precisa ter um lugar específico, um lugar de comunhão, de oração. Jesus tinha o seu lugar de oração. Sempre ia para o Monte das Oliveiras orar. Paulo sempre buscava onde estava um lugar para orar. E aqui eles acharam um lugar, por esse rio, um lugar de oração. Um lugar para buscar a Deus. A pregação de Paulo foi eficaz porque o testemunho deles era forte, impactante. A pregação era no poder de Deus. Havia coragem, dedicação. Eram homens destemidos. Quem sabe eles pensavam assim: o homem pode até matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Porque se de repente nos matar, nós estaremos nos braços do Senhor. E Paulo mesmo fala lá aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era assim o pensamento de Paulo. Não importava se tivesse que morrer por Jesus, porque ele sabia que a vida eterna é preciosa e é muito bom. Ele sabia que era muito bom estar com Deus, muito melhor que estar aqui. Mas enquanto aqui está, mesmo diante de luta e sofrimento, temos que entender que Deus está conosco, e Ele não permite que nós passemos por tribulações além das nossas forças. E olha, meus amados, quero dizer o seguinte: quem quiser ser testemunha, pregador do Evangelho, sofrerá perseguição, sofrerá indiferença, muita indiferença. Já aconteceu comigo de chegar numa roda de pessoas que estão ali conversando, rindo, eu chego, todo mundo fica quieto. Ficam quietos, perdem até o humor, perdem o jeito de conversar, porque chegou ali, segundo eles dizem, chegou acreditando. Nós, quando chegamos num lugar assim, fazemos diferença, mas também recebemos a indiferença das pessoas. Mas o resultado é muito importante, porque há pessoas sendo salvas. Isso que nós vamos pensar.
Como que você está vivendo? Você tem sofrido, às vezes, indiferença, perseguição? Ou não tem acontecido nada disso com você? Está tudo tranquilo? Você está acomodado? Não está impactando, não está fazendo diferença, não está mexendo com ninguém? Não está incomodando, entre aspas? Aqui, meus amados, nós vemos nessa cidade, aqui a princípio, a conversão de Lídia e dos da sua casa. Vemos também a conversão do carcereiro e dos da sua casa. Paulo aproveitou a oportunidade. Vemos, portanto, meus amados, aqui uma pergunta carregada de temor e dúvida. Logo, uma resposta oportuna. O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta. E a resposta: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A pergunta do carcereiro é carregada de temor e dúvida. Muitos ao nosso redor também estão cheios de medo. Medo do castigo eterno. Temor pela morte. Medo da morte. Dúvida, muitas vezes, o que eu devo fazer para ser salvo? Daí busca uma coisa, busca outra, vou para um caminho, vou para o outro, mas nunca dá certo, nunca se realiza, não encontra paz, porque nesses caminhos, às vezes são caminhos tortuosos e não vão encontrar nada mesmo. E aí tem dúvida. E às vezes chegam para você. E aí que você deve aproveitar essa oportunidade de lhes pregar o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus. O que devo fazer? E às vezes buscam fazer obras, mas a obra não salva. Só em Cristo, uma pessoa que está em Cristo, que é salvo, pode realizar as obras em Cristo e por Cristo. Mas as obras não dá para salvação. As obras não dá porque a salvação é de graça. Não é pelo esforço humano. É pela graça de Deus. Jesus veio, Deus mandou Jesus como um presente. Graça é presente. Jesus veio como um presente para mim e para você. Ele veio e morreu naquela cruz, para que você pudesse ter vida. Morreu a tua morte espiritual, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Vida em Cristo Jesus. Precisamos aproveitar a oportunidade. Pregar a palavra. Jesus fala em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como Paulo falou aqui em Filipe, assim nós temos que pregar a palavra de Deus. Paulo, certa vez, viajando de um lugar para outro, de repente ele chega em Mileto, e ali ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele fala aos presbíteros que eles deviam pregar. Ele fala lá no versículo 21, Atos 20, 21, vocês devem fazer isso, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com o Senhor Jesus Cristo. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam pregar, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta a pessoa ao arrependimento, entender que ela é pecadora, que necessita do perdão de Deus, levá-la a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo vai agir no seu coração e vai assim colocar esse desejo de arrependimento, e ela vai assim confessar os seus pecados. Assim você leva ela a Jesus, a fé em nosso Senhor Jesus, leva ela a centralizar a sua fé, ou receber esta fé que vem do Senhor, para crer no Senhor. Você pode levar a pessoa a entender o arrependimento, para que ela confesse seus pecados e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Precisamos pregar arrependimento e fé. Temos que ter uma resposta oportuna, adequada e esclarecedora. E essa resposta
é só pela palavra de Deus, só na palavra de Deus. Não é o meu achismo, mas é a palavra de Deus. E isto nos leva muitas vezes a ser perseguidos, criticados, sofrer indiferença. Você está sofrendo essa indiferença? Perseguição? Ou você não está impactando com o Evangelho? Veja que você pode até dizer, mas a pregação da palavra, eu vou orar pelo pastor, pelos evangelistas, mas a palavra, vou orar pelos presbíteros, diáconos, já com eles. Mas a palavra que deve ser pregada, o testemunho, é de toda a igreja. Jesus, lá em Mateus 28, versículo 18, ele fala do ide. Ide, portanto, fazer discípulos todas as pessoas. Esse ide não é só para o pastor, não é só para o missionário, não é só para o presbítero, não é só para o diácono, que esses que estão pregando a palavra, mas esse ide é para toda a igreja. Você vai pregar a palavra, meus amados, começando com a tua vida. Billy Graham falou assim que a nossa vida é uma pregação. A nossa conversa é um sermão que as pessoas precisam ouvir. As pessoas não vão querer ler a Bíblia, às vezes tem até uma Bíblia em casa, como enfeite, uma Bíblia grande, mas nunca abrem. E elas vão se interessar pela palavra de Deus quando ouvirem o teu testemunho. Quando ouvirem a diferença que você faz na sociedade. Quando verem que você é uma pessoa temente a Deus. Embora não entenda muito bem o que é esse temor, mas veem que você é uma pessoa diferente. Vão então desejar conhecer Jesus, porque primeiro percebe isso em você. Aí você precisa falar do Evangelho. Precisamos ser testemunha eficaz, pregadores impactantes. Precisamos ter um lugar de oração para que tenhamos um testemunho firme. Precisamos buscar a Deus, encher a nossa mente com a palavra de Deus, encher o nosso coração com a palavra de Deus, através da leitura, da meditação, do estudo da Bíblia, nos alimentar. Do que você tem enchido a tua mente? A boca sempre fala do que está cheio o coração. Muitas vezes a mídia nos oferece tantos prazeres, tantas coisas que nos desviam do alvo que é Deus. E às vezes vem da mídia muitas coisas, às vezes até divertidas, que vai encher o nosso coração. De repente estamos ali assobiando, cantando uma música, às vezes até imprópria, porque ouvimos, nossa mente fixou aquilo na nossa, e ali está na nossa mente impregnado. Mas nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala lá da mente renovada. Como é que eu vou ter a mente renovada, meus amados? É renovando cada dia na palavra de Deus. Se eu estou lendo a palavra. Esses dias alguém disse para mim, eu já li a Bíblia, completei, li a Bíblia de novo. Só que eu não entendi muito bem muitas coisas. Falei, mas você leu a Bíblia, o importante é que muita coisa ficou no teu coração. Às vezes na própria leitura, o Espírito Santo vai agindo. Embora a pessoa leu a Bíblia, mas não meditou assim, não fez um estudo aprofundado, mas o Espírito Santo agiu. Ele age. E a mente vai estar cheia da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar. Amém, meus amados? Você que ouve esta palavra, estou assim compartilhando contigo, você já encontrou a Cristo? Já o recebeu como Salvador e Senhor da tua vida? Como fez o carcereiro, como fez Lídia? Qual a tua dúvida? Será que você está perguntando o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Entregue a tua vida ao Senhor. Chegue agora, neste momento, em oração e diga, Senhor, perdoe os meus pecados.
me limpa de todo pecado, me purifique, Senhor, no sangue precioso de Jesus Cristo. E eu, arrependido agora, Senhor, confesso meus pecados e recebo Jesus nesse momento como meu Senhor e Salvador, meu único e suficiente Salvador. Faça isso agora. E você, irmão e irmã, você que conheceu Jesus Cristo um dia, tem vivido o Evangelho? Está testemunhando? Aproveitando as oportunidades? Romanos 1,16 diz assim, Paulo fala para os romanos lá: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Como é que está a tua vida? Você está pregando? Tem um lugar de oração? Está buscando a Deus? Não importa, meus amados, o que digam de nós. Não importa se são indiferentes conosco. Não importa se nos perseguem. O que importa é fazer a obra do Senhor. Que os dias que vivemos nesse mundo não são bons, são maus. E nós sabemos que a volta de Jesus está se aproximando. O que temos para apresentar Jesus? Aproveite a oportunidade, pregue o Evangelho. Não perca tempo. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Louvamos a Deus por essa palavra. Quando esse homem, esse carcereiro se converteu. Quando o líder se converteu. Pelo testemunho que quem sabe eles vieram dar com certeza. Você também que um dia entregou a sua vida. Continue testemunhando de Jesus. Continue pregando. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Em nome de Jesus. Amém. Sim, eu creio em ti.